Comissão de Mercado de Capitais optou por mudar o mecanismo de captação, se quisermos, de obtenção de sugestões e contribuições sobre os instrumentos jurídicos que tem estado a produzir. Optamos por fazer uma apresentação pública direta no sentido de partilharmos diretamente com os operadores, com os agentes de mercado, dois importantes instrumentos. Trata-se do Regulamento dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado e publicado, que foi o regime jurídico dos organismos de investimento coletivo. Sobre organismos de investimento coletivo, estamos a falar de fundos mobiliários, fundos imobiliários e sociedades de investimento, e também de um projeto de decreto legislativo que vai regular a atividade de capital de risco. Como sabem, os investidores procuram por alternativas de investimento. E esses dois instrumentos serão instrumentos importantes para a dinamização da economia, principalmente porque vão permitir aos aforradores ter instrumentos para a canalização das suas poupanças, principalmente para as pequenas, médias empresas, e por conseguinte, por essa via, estarmos a criar mecanismos alternativos de financiamento à economia. Essa é a intenção. A ideia também é partilhar as principais opções regulatórias que constam desses instrumentos, prestar esclarecimentos e, mais do que isso, recolher sugestões daqueles que serão, digamos, a componente principal na fase de implementação, que são os operadores. Sr. Presidente, com que base é que este regulamento teve para se estipular os limites mínimos de financiamento de capitais? A ideia foi definir-se um critério que permitisse que as sociedades de investimento pudessem começar a sua atividade, ao mesmo tempo sem demasiada exposição ao risco. Fizemos, digamos, cálculos na base de critérios que foram estudados em função da própria realidade da nossa economia, da própria capacidade de estabelecimento desses organismos de investimento coletivo e da própria capacidade depois, para o caso das entidades gestoras, de fazerem a gestão das cotas ou de unidades de participação que estarão à sua disposição. A ideia também é captar a sensibilidade daqueles que vão potencialmente constituir essas entidades gestoras, se esse nível de capital mínimo é o adequado ou não. Vários limites de capitais mínimos e é o que nós estamos a discutir, portanto, 10 milhões, 30 milhões, 40 milhões para diferentes tipos de sociedades. Como sabe, o sistema financeiro no seu todo é fundamentalmente ainda dominado por bancos. Por conseguinte, eles continuarão a constituir uma peça fundamental para a dinamização do mercado de valores mobiliários. Os próprios bancos, eles mesmos, podem constituir estruturas de investimento no mercado de valores mobiliários. Além de que os próprios organismos de investimento coletivos, fundos de investimento, sendo eles mobiliários, imobiliários ou sociedades de investimento, também serão clientes do próprio mercado monetário como tal.
vão contribuir imenso para o crescimento do setor bancário.